Alessandro Matias, já está com a gente para falar do Leão da Praça da Bandeira. Bom dia, Alessandro. Fala pra gente aí como é que tá o movimento na Ilha do Retiro. Bom dia. Bom dia, meu querido. O movimento está dividido, né? Se você quiser situações de contas, de bastidores, contratos, aí vai para a Ilha do Retiro. Se você quiser saber de futebol, de quem chega, quem sai, exercício físico, jogo, treino, aí a gente vai lá para o centro de treinamento, onde o Sport está desenvolvendo o trabalho aí desde dezembro, diga-se de passagem, né? Ontem houve um jogo-treino, né? Um jogo-treino que é diferente de amistoso, estava conversando até com o Hinaldo Freire e o Hinaldo brincando comigo e dizendo a diferença de um para o outro, né? Para ele, o amistoso conta gol, conta passos errados, passos certos, tudo aquilo que vem para a estatística. No jogo-treino, não. O jogo-treino, apenas o GPS ali para ver o acompanhamento do rendimento dos meninos. Mas, enfim, por sinal, um rendimento bom. Ontem eu estava lá, a gente transmitiu pelo canal Sport TV no YouTube a goleada de 6-0. Para quem acha, né, que a HPE é um grupo de jogadores aí que não seria adversário à altura de nenhum clube aí nessa fase preparatória, eu digo que sim, principalmente no momento que o Sport está vivendo. Inclusive ontem, né, com os garotos, tem muito interessante jogar contra um HP, que, diga-se de passagem, jogadores que não estão empregados, né, participam apenas de um treino por semana, mas são profissionais que merecem o respeito, que foram lá mostrar o trabalho deles lá, mas a gente sabe que encarar a garotada, principalmente, que está treinando desde dezembro, aliás, que não parou, né, até então, e tá aí todo mundo com fome de bola, querendo serviço, muito difícil. Mas parabéns para o pessoal da HPE, com todo respeito aí, mas houve a partida ontem, né, um jogo treino, 6-0, os gols assinalados por Juninho, no caso fez 2, Pardal também fez 1, Alisson e Jadson. O Juninho fez 2 gols, um logo no início do primeiro tempo, acredito que menos de 5 minutos, 6, 8 minutos, o Juninho abriu o placar, depois o Pardal, aí em seguida Juninho mais 1, e assim foi sucessivamente os gols. O dos meninos entraram em campo aí, né, no primeiro tempo, vamos citar o primeiro tempo aí. O Lucas no gol, Jadson, Valber, Chico e Evandro, Ronaldo, Thaleson, Marlon e Júnior César, Pardal e Juninho. No segundo tempo, o Sport atuou aí com mais outros jogadores, mudou tudo, né? A grande parte aí, o Lucas, Thaleson, Valber, Thaleson, Marley, João Vitor, Pedro Maranhão, Evandro, que estava atuando nesse primeiro tempo, inclusive Evandro fez aniversário ontem, parabéns pelo aniversário nesse domingo. Então, uma partida interessante, destaco, porque eu tenho que destacar alguns nomes aqui, destaco aí a partida que o Juninho fez, abrindo muitas jogadas, com muita disposição, correndo muito, com físico esperado para um atleta profissional, né, diferente do que ele se apresentou na última apresentação do esporte no ano passado. Tá com a cabeça, pelo que a gente está entendendo aí, focada, né, em aparecer, em jogar. Então vamos aguardar. Destaque também aí, vamos lá, é tanta gente para a gente falar aqui. O Jadson fez uma boa partida, a zaga do Sport também, eu gostei dos meninos. Enfim, não dá pra gente aqui estar falando detalhadamente de todo mundo, né? Mas é uma turma que está querendo, deu vontade de ver a partida, foi muito interessante. Melhor até, de passagem, do que o jogo de Copinha, que eu assisti alguns lances, mas lembrando que a Copinha, alguns jogadores da Copa que iriam para a Copinha estão treinando aqui em Recife. Então, também não dá para cobrar muito lá dos garotos da Copinha, né? Que venceu ontem pelo placar de 1-0 o Vitória da Conquista. Então, é interessante frisar isso. Falando da turma, né, que está chegando e da turma que já chegou, houve um trabalho de soccer teste ontem pela manhã, lá no centro de treinamento, o Farias, Leandrinho, o Norberto, o Ezequiel e o Valber fizeram o soccer teste lá com o Hinaldo Freire. Só de ver dá cansaço. Quem assistiu um soccer teste da vida vai lembrar de mim logo, porque o camarada cansa. Mas fizeram esse trabalho, em seguida fizeram um outro trabalho de campo reduzido, né, no gramado até atrás da câmera onde a gente estava filmando, ao lado lá da sala de imprensa, e as novidades dessa semana, né? Vamos falar primeiro desses que estão já na terrinha. Farias, Leandro, Norberto, Ezequiel e Valber. Estava conversando com o executivo de futebol, o
Klaus Câmara, e o Klaus, inclusive, antes até de transmitir o jogo, né? Batendo um papo lá em cima da sala de imprensa. Eu era um dos poucos ao lado da Rede Globo que estava lá. Então, a gente bateu um papo legal e eu perguntei com relação à apresentação dos jogadores, se nessa segunda-feira a gente já teria alguma novidade. Segundo o Klaus Câmara, a apresentação vai ser com muito cuidado, né? Muita calma, tendo em vista que fizeram os exames físicos, ainda continuam fazendo, né? Estão finalizando essa parte aí, mas não somente depois de assinar contrato para ser apresentado. Eles vão, segundo o Klaus Câmara, aguardar que saia também no boletim informativo aí da CBF, no BID. Então, saindo no BID, aí sim. E eu perguntei por quê. Não, Alessandro, porque às vezes o jogador tem várias fases quando é contratado. A primeira pode ter um problema físico ou médico, beleza. Fez o exame inicial lá, aprovado no médico, beleza. Vai para o físico. Fez o físico, aprovado, beleza. Assina esse contrato. Mas mesmo assinando o contrato, pode ter um problema fluido, um extra aí que apareça com alguma papelada, alguma documentação. Então a gente, por conta disso, vai apresentar os jogadores apenas após a divulgação no BID. Então a gente vai aguardar. Eu achava que hoje, né, durante essa semana teríamos, mas a apresentação no BID, né, a confirmação lá no boletim da CBF é muito rápida. Então acredito realmente que pode ser sim apresentado oficialmente os jogadores que já estão, vamos dizer assim, entre aspas, né, contratados, né, já que o próprio executivo não confirma, depois do BID eu também não vou fazer isso. Então, mas está sim, a gente aguarda aí então os próximos dias. Deve chegar também essa semana, como a gente falou já no início do Zum todo, o Elton, né, que é um jogador de confiança do técnico Milton Cruz, a quem eu agradeço ontem, né, porque todo técnico que chega no esporte a gente tem que pedir licença para fazer o trabalho, explicar como são as transmissões de alguns treinos, e etc, etc. Então, eu e o Milton, a gente já se conhece desde a época dos anos 80, quando ele era atleta. Não foi difícil e a gente chegou no acordo lá, me pediu alguns detalhes e eu confirmei que já fazia isso, então tudo bem, na confiança, e vamos embora. Então, como o torcedor já sabe, faltas, jogadas ensaiadas, bolas de escanteio, parou o treino para orientar, a gente tira a câmera, aquela coisa toda. Então, está tudo combinado. Se a casa, a gente, na medida que for transmitindo os treinos, o torcedor que já está acostumado com a nossa transmissão sabe. Então, a audiência é ontem, por sinal, grande. Então, voltando lá. O Elton, a gente falou essa semana de confiança do técnico Milton Cruz. Tinha um detalhe ainda que eu não fui autorizado a falar, mas esse detalhe, pelo que eu ouvi nos bastidores, já está resolvido. O Elton chega essa semana para fazer exames físicos e médicos e posterior assinatura de contrato, assim como o Guilherme, né, que está prometido para hoje. A gente falou isso também de prima a semana passada. E tem também o João Igor, né, 22 anos, uma aposta, vamos dizer assim, prata da casa lá do Santos. Tem contrato, vai ser assinado o contrato, né, de início até o Campeonato Pernambucano, sendo aprovado, sendo observado, ok, fica até na sua renovação, se caso ocorra, até dezembro do ano que vem, com um preço fixo e opção de compra pelo Esporte Clube do Recife. Deixa eu só pedir um minuto de vocês aí para pedir desculpas ao pessoal do Jornal do Comércio, que a gente postou hoje uma matéria lá no site falando sobre esses 3 atletas, né? O Guilherme, Elton e o João Igor, que devem chegar essa semana. E no meio da história toda, a gente colocou aqui os depoimentos dos agentes e também do Milton Bivar a respeito desses jogadores. E não colocamos, esquecemos, né? Falha nossa, de colocar que foi visto esses depoimentos no Jornal do Comércio. Então fica aqui o nosso pedido de desculpas aos envolvidos, ao Jornal do Comércio, que é parceiro nosso, né? Inclusive a gente cede também muitos materiais para a rádio, para a TV, também já cedemos lá no Euprático Esporte, e houve essa falha, pedimos o entendimento que não vai ocorrer mais. E se ocorrer, a gente já pede desculpa de novo e corrige mesmo, porque se o Jornal Nacional, o maior jornal do Brasil, pede desculpas no ar, e em seguida, né, ele fala e 2, 3 minutos depois pede desculpas, quem seríamos nós do Euprático Esporte, Alessandro Matias, ou Anderson, Moisés, ou quem quer que seja, né? Pedir desculpas não é feito. Então, fica o registro aí ao pessoal do grupo aí do Jornal do Comércio, por a gente ter esquecido de colocar inicialmente, mas já está lá corrigido direitinho, tá bom? E do resto a gente já tinha falado sobre esses atletas, inclusive ontem eu soube do Igor, né? O Igor eu não sabia, confesso a vocês, ontem em conversa lá nos bastidores, lá no centro de treinamento, fiquei sabendo do Igor, só que como eu não dormi bem
fui cedo para o treinamento e passei a manhã naquele sol. À tarde eu tirei para descansar, dormir, e também porque eu durmo, né? Eu como, eu me alimento, eu descanso. Tirei a tarde para dar uma descansada e pegar um cineminha no final da tarde com familiares. Beleza. Anderson Batista, rapidinho aqui sobre o esporte, por causa do tempo. O Milton Cruz vê dificuldade no meio campo do esporte, principalmente no meio campo. Foi um do esporte que sofreu também o ano passado. E ele já está detectando essa dificuldade de encontrar um meio campista que venha somar com a equipe do esporte nesse trajeto aí do ano de 2019. É o meio campo que a gente sabe que é uma posição hoje no mercado que encontra-se em escassez. A gente não encontra aquele típico camisa 10, o articulador, até mesmo um cara que chamava a responsabilidade para as cobranças de falta. E hoje é muito raro você encontrar um jogador dessa linhagem. Mas é um dos desafios do esporte, já vem sendo desde muitas temporadas. O esporte tem essa dificuldade sim de encontrar um meia no mercado, um cara mais articulador. Mas acredito que com uma boa prospecção, com os pés no chão e claro, contratando pontualmente, acredito que o esporte pode sim encaixar um bom meia aí nesse elenco para minimizar um pouco, né, os efeitos aí dessa criação de jogadas da equipe rubro-negra. Beleza, menino da bola. A gente fala mais do esporte amanhã. Beleza, Alessandro? Tudo bem, meu querido. Só lembrando para o torcedor rubro-negro que hoje tem a resenha rubro-negra. A gente, como sempre, tem um horário fixo às 8h30 da noite toda segunda, mas como a gente está num período ainda de férias, né, dessa transição toda, pode ser que o programa seja antecipado para tarde. Então a gente está decidindo ainda. Para isso, inscreva lá no canal, clique no sino das notificações para ser avisado do início do programa, de todos os conteúdos que entram ao ar e forneça, lógico, aquele like maroto pra gente. Um forte abraço para vocês no estúdio e para quem está em casa, beijo para quem for de beijo e abraço para quem for de abraço. Abraços. Essas foram as informações do Leão da Praça da Bandeira aqui na Rádio Vicência FM.